A paz do Senhor para você. Bom, nós estamos aqui para poder estudarmos um pouco mais sobre a Bíblia e hoje nós vamos aprender sobre a doutrina bíblica. Antes da gente estudar e entrar no assunto, nós temos que entender o conceito, nós temos que entender o que significa a palavra doutrina, doutrina bíblica no nosso caso. Então, eu já fui aqui, pesquisa no Google, no nosso amigo Google, e o Google trouxe aqui para a gente o seguinte: o que é doutrina? Definição. Definição é quando você vai falar, definir alguma coisa ou algum conceito. No nosso caso, o que é doutrina? Nós vamos definir o que é doutrina. À luz da Bíblia, doutrina é o ensino bíblico normativo. Então, tudo que é ensinado dentro de um conjunto de ensinamentos bíblicos se torna algo normativo, é uma norma que precisa ser respeitada, obedecida, no nosso caso, por todos os cristãos, independente de chamada ministerial, ninguém está acima da doutrina bíblica, ok? A doutrina bíblica é um ensino bíblico normativo, que é uma norma, é uma regra que tem que ser obedecida. Terminante temos também a questão da definição. É um ensino bíblico que final. Então, tudo que nós entendemos em qualquer matéria na nossa vida, em qualquer assunto, seja social, seja um assunto sexual, seja de uso, de comportamento, nós temos como doutrina final os ensinamentos bíblicos, ok? Derivado das Sagradas Escrituras. No nosso caso, como nós somos cristãos, nós cremos que é doutrina bíblica os ensinamentos que vêm tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles, nos seus princípios, eles se tornam o quê? Como regra de fé e prática de vida para a igreja e para seus membros. Então, aqui nós vemos a definição sobre o que é doutrina. Agora nós vamos começar o estudo bíblico. Bom, eu coloquei aqui a referência do tópico que está lá em Marcos, capítulo 1, verso 22, que diz assim: E maravilharam-se da sua doutrina. Aqui nós estamos vendo uma passagem que fala do povo, da multidão que estava acompanhando Jesus e ouvindo Jesus ensinar os seus ensinamentos e a sua doutrina. E o povo se maravilhava com a sua doutrina. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus ele vinha e ele veio de Deus. E ele foi obediente, ensinando tudo o que o Pai lhe dava. Ok? Jesus foi obediente a Deus desde o seu nascimento como ser humano até o momento da cruz. Então, nós vamos ver aqui o que é o estudo da doutrina. Então, nós estamos estudando doutrina. Aqui eu fiz o estudo apenas no Novo Testamento. Posteriormente, no futuro, nós vamos, Deus assim permitindo, nós vamos estar fazendo um estudo sobre a doutrina no Antigo Testamento. Por uma questão realmente de tempo, não tem como a gente andar em toda a Bíblia aqui em apenas um vídeo. Por isso, nós vamos abordar primeiramente o Novo Testamento e posteriormente o Antigo Testamento, falando sobre doutrina, se Deus assim permitir. Ok? Aqui no tópico 2, nós vemos o seguinte: aqui estão todas as referências bíblicas que foram utilizadas nesse estudo. Então, nós estamos falando de doutrina. Se estamos falando de doutrina bíblica, nós temos que ter os livros, os capítulos e versículos que estão fazendo referência à palavra doutrina, que é a palavra que foi utilizada na nossa pesquisa, ok? Então, depois você pausa o vídeo, faz uma pausa aí e anota todos os livros que estão aqui, ó. É só você anotar com calma, você não vai gastar nem 5 minutos para poder anotar isso aqui, tá? É questão de você ir organizando. Eu já coloquei
Eu já coloquei já em ordem aqui os livros para poder facilitar para você. Então, na hora que você for anotar, você não precisa escrever Marcos toda vez, não. É só você escrever Marcos, capítulo 1, de 2, e colocando embaixo, fazendo uma coluna na vertical, que você vai saber que é Marcos. Depois você coloca Romanos, da mesma forma, vai colocando debaixo todos os outros versículos e capítulos que você vai saber que se refere ao mesmo livro, tá? Então, esse é o macete para você poder anotar rapidamente, ok? É só pausar o vídeo e anotar. Vamos prosseguir. Bom, aqui está o quadro comparativo. Como que funciona esse estudo que a gente vai fazer aqui? Nós temos aqui o versículo que é a referência que trata sobre o tema estudado, que no nosso caso nós estamos estudando o que é doutrina à luz do Novo Testamento. Aqui na coluna do meio nós temos as referências cruzadas que servem para poder complementar o versículo de referência. E aqui na terceira coluna nós vemos aqui tudo que foi observado e aprendido através da leitura bíblica, ok? Então, nós temos aqui, vamos começar em Marcos capítulo 1, 22, 2 Coríntios 4, 2, diz o seguinte: a multidão se maravilhava com a doutrina de Jesus, pois pregava com autoridade algo que os escribas não tinham. Autoridade é viver o que se prega, sendo coerente em seu ensinamento. Por que a multidão se maravilhava com a doutrina de Jesus? Porque Jesus pregava uma doutrina firme, séria. O evangelho é salvação de porta estreita. Porém, Jesus Cristo, ele vivia tudo que ele pregava. O que acontecia? Os escribas eram pessoas que eram responsáveis por copiar a Torá, o Antigo Testamento. Só eles que copiavam a Torá. Porém, eles conheciam a letra, eles conheciam os mandamentos, eles conheciam todas as leis do Levítico, as histórias que nós lemos no Antigo Testamento. Porém, eles não viviam aquilo que eles escreviam e ficavam cobrando das pessoas. Por isso que a autoridade é você realmente viver aquilo que você prega. Jesus ele vivia e ensinava a sua doutrina. E tudo que ele ensinava, ele vivia. Por isso que o povo se maravilhava, porque os ensinamentos de Jesus eram coerentes com a sua vida, com o seu discurso. Ok? Vamos lá. Marcos 1, 27, Lucas 10, 20 diz assim: a doutrina de Jesus vem acompanhada de manifestações de poder sobrenatural, como demônios sendo expulsos, o que obviamente não acontecia com os escribas. Então, nós vemos algo muito prático. A verdadeira doutrina bíblica, ela vai vir acompanhada de manifestações de poder sobrenatural. Vai acontecer expulsão de demônios, demônios irão se manifestar, pessoas serão libertas e curadas. E, principalmente, vai acontecer das pessoas serem libertas dos falsos ensinamentos. Então, nós temos que entender que a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina bíblica, ela virá acompanhada não somente de ensinamentos, mas virá acompanhada também de sinais, virá também acompanhada de milagres, de manifestação do poder de Deus. Beleza? Beleza, continuando aqui o nosso estudo, nós vamos estar falando aqui em Marcos capítulo 4, verso 2, João 7,16 diz o seguinte: o método principal de pregação e ensino de Jesus foi com parábolas. Assim, Jesus ensinava a sua doutrina de forma profunda, porém com uma linguagem universal. Jesus, ele utilizou das parábolas porque naquele tempo o povo não tinha acesso à educação como nós temos hoje. Então seria muito difícil da pregação de Jesus ter efeito se ele começasse a pregar utilizando palavras muito difíceis de serem entendidas. Então Jesus Cristo ele pregava ensinamentos profundos e ele simplificava os seus ensinamentos nas suas palavras.
Então é muito importante entender que quando nós vamos aprender da palavra de Deus, nós temos que transmitir a palavra de uma maneira simplificada. Porém, o ensinamento ele tem que ser fiel à palavra de Deus. Ok? Então, por hoje nós vamos terminar aqui o nosso estudo que fala sobre a doutrina. Nós vamos fazer mais outros vídeos. Nós temos ainda muita coisa para poder falar sobre doutrina, mas por hoje nós vamos terminar aqui, que você possa acompanhar todos os versículos que foram colocados aqui, para que você possa realmente ver que nós estamos buscando ser fiéis e nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Que Deus abençoe você, seu ministério, toda a sua família. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhece, que ama a palavra de Deus. Deixe o seu comentário aqui, deixe aqui o que você entendeu, o que você não entendeu, o que você concordou, o que você não concordou, que nós vamos juntos aprender sobre a palavra do Senhor. Eu não sou o dono da razão, só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, dono de toda a razão. Ok? Nós estamos aqui aprendendo e nós vamos morrer sem saber nada. Então, estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Que Deus abençoe você. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém.